Fala galera, estamos ao vivo. Galera, é o seguinte, hein? Vou estar fazendo essa aulinha rápida para estar subindo no YouTube para vocês. Ó, vou passar 3 confluências para você usar em suporte e resistência, tá? Primeiro, região de mômito. Vocês vão encontrar isso em suporte e resistência. 2, região de acumulação de doji. Também vocês vão encontrar em suporte e resistência. 3, região de simetria de pavio. Ok? Então, essas 3 confluências vocês vão tentar identificar em uma zona de suporte e resistência, para vocês poderem ter uma assertividade boa, tá galera? Porque essas 3 confluências, quando você junta as 3 ao mesmo tempo numa operação só, isso garante muito mais a probabilidade de você acertar, ok? A operação, ok? Não estamos falando de algo 100%, tá? Então vamos lá. Primeiro, tá galera, como que vocês vão identificar região de suporte e resistência? Galera, vocês têm que saber que suporte e resistência, suporte é tudo que tá na parte de baixo, tá? E resistência é tudo que tá na parte de cima. Vocês têm que saber, galera, que suporte não é uma linha horizontal, igual vocês estão sendo ensinados, né? Quando é ensinado no início. Então eles falam assim, ó, vai lá, puxa uma linha de suporte e resistência. Aí você puxa uma linha horizontal lá. Aí você acha que aquela linha exata é o suporte. Negativo, tá galera? Vocês têm que saber que suporte e resistência não é uma linha, e sim uma zona. O que é zona? Isso aqui tudo é zona, ó. Do corpo dessa vela até a ponta do pavio, tá vendo? Ó? Isso é uma zona. Então, ou seja, se tiver que marcar aqui um suporte, o certo seria marcar isso aqui, ó. Zona de suporte. Aqui tem suporte, tá? Então, ou seja, aqui é uma zona. Isso tudo aqui é uma zona. E dentro dessa zona, a gente encontra regiões de quê? Suporte. Então, olha aqui, ó. Região de suporte aqui. Região de suporte aqui. Região de suporte aqui, região de suporte aqui, tá vendo? Então, dentro da zona de suporte, a gente encontra regiões, tá? Onde vai ter o suporte existente. Aí sim, vocês podem puxar a linha horizontal ali, ó. Puxa a linha horizontal marcando como uma referência, tá? A linha horizontal, galera, é só uma indicação visual para vocês, tá? Então não tem, por isso que muita gente tem falado pra mim, ô Henrique, eu tô tendo dificuldade, irmão, tô tomando muito loja em suporte e resistência. Por quê? Porque eles estão levando muito em conta que suporte e uma região de resistência é apenas uma linha. Você puxa a linha ali e acha que o preço vai tocar ali e respeitar. E às vezes não, tá, galera? Às vezes não. Por quê? Às vezes o preço ele pode tanto antes, ó, uma explicação aqui, ó, resistência, tá? Às vezes o preço, galera, não vai tocar exatamente na linha que vocês querem, tá? Às vezes ele vai fazer o quê? Às vezes ele pode fazer o seguinte, ó, às vezes o gráfico pode vir, chegar perto, e começar a reverter, ok? Às vezes ele pode chegar, tocar na sua linha e reverter. Assim como também ele pode passar um pouquinho acima e reverter. Ó, pode passar um pouquinho e
fazer uma reversão da sua linha, tá? Então, a sua linha de referência é a linha horizontal que você puxou aqui. Então, ele pode fazer isso. Por que que ele pode reverter? Porque ele pode estar dentro de uma zona de resistência. Ó, então, zona de resistência é um caixote, ó. É praticamente um retângulo, tá? E não uma linha horizontal. Então, por isso que tem a probabilidade do preço fazer esse reverter com essas indicações que eu falei para você. Ele pode tanto reverter antes de tocar lá, ou tocando lá exatamente, tá? Então, isso quando vocês usam a linha horizontal. Agora, quando vocês usam o caixote, é diferente. Olha aqui, ó, vamos pegar no gráfico para vocês verem, ó. Quando vocês for identificar uma zona de suporte e resistência, no caso aqui do gráfico, vamos identificar uma região de resistência, tá? Como que você vai puxar? Galera, o melhor jeito de vocês identificar um bom suporte e resistência é sempre vocês observar a quantidade de várias velas saindo da resistência, no caso aqui, ou várias velas saindo do suporte, igual aqui, ó, tá vendo? Essa quantidade de várias velas verdes aqui, ó. Então aqui no fundo, ó, tem um suporte. A gente sabe que esse suporte ele é muito forte. Por quê? Por conta dessa quantidade de velas que saiu, tá? Isso significa que aqui, ó, tem muita força de compra. Aqui no caso é a mesma coisa, tá? Ó. Tá vendo essa várias velas vermelhas? Então, quando vocês vai identificar, procura. Quanto mais velas vermelhas e forte tiver saindo assim, ó, igual aqui, ó, tá vendo? Essa resistência aqui, ó, tem um ômito, certo? Aqui é uma das confluências, aqui tem um ômito vendedor, então quer dizer o quê? Que aqui tem força de venda. Ok. Se eu puxar o gráfico mais atrás, ó, a gente vê que se eu puxar um retângulo aqui, ó, nesse mômito, ó, se eu jogar um retângulo aqui nesse mômito vendedor, vamos lá. Galera, lembrando, tá? Não tô fazendo live, é só gravando aqui uma aulinha para estar subindo no canal pros meus alunos. E quem quiser estar acompanhando também, lá no YouTube, lá, link tá fixado no meu perfil, você tem acesso às aulas, tá, galera? Ó, tá vendo aqui, galera, ó? Isso aqui é uma região de resistência. Por quê que é uma zona? Zona é diferente que uma linha de resistência, tá, galera? Estou falando, vocês é ensinado a puxar uma linha de resistência e não identificar uma zona. Zona e linha é diferente, tá? Então isso é uma zona, porque dentro desse quadrado vermelho aqui, ó, existe pressão de venda, ok? Por quê? Olha só, toda vez que o preço vem e toca nele, ó, olha o comportamento do gráfico. Observa, o próprio comportamento vai dizer o porquê que tem pressão de venda aqui. Ó, tá vendo aí, ó? Por quê? Por que toda vez que o preço toca nessa pressão de venda, ele reverte? Por que que sempre ele toca aqui, ó? Tá vendo? Tocou, tocou, tocou. Por que que sempre quando toca nessa pressão de venda aqui, o preço faz esse comportamento? Porque aqui existe pressão, então, ou seja, aqui há vendedores fazendo pressão de venda. Então, toda vez que o preço atingir essa região, ele tem a probabilidade de se comportar dessa seguinte maneira, ok? Então, essa é a literatura básica que vocês têm que entender na lógica, tá? Então, isso é probabilístico, tá, galera? Então, se vocês verem aí que essa região aqui é uma região que tem força de venda, lembrando, como que eu estou identificando essa força de venda? Eu já falei para vocês, o melhor jeito de você identificar uma
zona de resistência que tem bastante força de venda, vocês têm que procurar de preferência sempre várias velas vermelhas saindo da resistência. Quanto mais velas vermelhas tiver saindo dessa região, dessa zona de resistência, ó, tá vendo, ó? Várias velas vermelhas da mesma cor aqui, ó. Aí aqui também, ó, aqui atrás também, ó. Várias velas vermelhas saindo da mesma cor, tá vendo? Então, eu vou juntando todos esses pontos. Aí você olha lá no passado, ó. Olha aqui. Várias velas vermelhas aqui saindo aqui. Várias velas vermelhas saindo aqui. Várias velas vermelhas. O que isso chama, galera? Isso se chama mômetro vendedor, tá? Mômetro vendedor é onde você encontra pressão, volume, força, seja de venda ou compra, se tiver no suporte, tá? Então, tudo isso aqui, galera, ó, esses caixotes aqui, tudo são significativa de força vendedora. Então você vai imaginar todo esses caixotes aqui, ó, todas essas forças aqui, ó, a favor do movimento, tá? A favor do movimento. Então, ou seja, toda vez que o preço atingir essa região de pressão de venda, essa pressão tem a probabilidade de jogar o preço para baixo, tá? Então isso depende da forma que o preço chega até lá, se comporte até lá. Não é simplesmente ele vai fazer isso toda vez, tá? Então olha só, o que aconteceu, ó. O preço veio aqui embaixo, olha aqui onde que ele chegou, ó. Próximo à pressão de venda. Não chegou a tocar na pressão de venda. Mas, ou seja, eles meio que já ele sentiu essa pressão de vendedores que tem aqui e falou assim, ixi, aqui pelo jeito eu não vou conseguir nem buscar lá aquele topo máximo, tá? Então, o motivo dessas velas estar caindo dessa forma, se comportando dessa forma, no Price Action no Vela a Vela, a literatura básica é isso, tá? Aqui em cima tem pressão de venda, ok? Aqui embaixo, ó, tá vendo essas quantidades de velas verdes saindo aqui, ó? Isso aqui é um mômetro, que chama região de mômetro, tá? Então a gente sempre usa essa região. Quanto mais velas verdes estiver saindo, mais força significa, ó. Vocês vão imaginar que esse caixote aqui representa a força de compra. Então isso quer dizer o quê? Que essa parte de baixo aqui, ó, do gráfico, tem força de compra, tá? Então, se tem força de compra, a probabilidade do preço tocar nessa região e reverter é grande, dependendo a forma que ele se comportar, ok? Então, aqui já tem uma referência de operação futuramente. Caso futuramente esses vendedores começam a vir descer até aqui, a gente já sabe o que faz. Porque aqui já tem volume, aqui já tem força de compra. E se tem força de compra, a gente vai esperar o preço mostrar a rejeição de baixa. E na lógica, quando os vendedores perdem força, o que acontece? Os compradores dominam. Então é onde tem a probabilidade do preço subir, certo? E olha só que nessa região de zona de suporte, tá vendo aqui os preços exatamente toca dentro dessa zona e reverte? Então, resumindo, galera, vocês têm que saber diferenciar uma linha de resistência e suporte e uma zona de suporte, tá? O jeito certo de vocês lerem um suporte e resistência é aprender a fazer a literatura de zona de suporte. Mas, geralmente, todo mundo que começa o trade é ensinado a puxar uma linha horizontal. Por quê? Essa linha horizontal é uma forma mais simples, resumida, só de você ter uma indicação de suporte e resistência. E não significa que ali existe uma resistência ou suporte, tá? Então,
Por isso que tem muita gente que ainda fica tomando loss em suporte e resistência por conta disso. Ah, mas deu tudo certinho a análise, o preço reagiu ali, mostrou fraqueza ali no suporte, fui operar, passou direto, rompeu. Então, às vezes é por conta disso, tá? Comunicação visual, galera, vocês têm que ter a visibilidade que sempre, isso aqui, ó, desde a última ponta do pavio, ó, tá vendo? A última ponta do pavio, isso aqui é uma linha, tá? Então, ou seja, se for para vocês puxar uma linha, vocês têm que puxar da maneira correta. Puxa uma linha na ponta do último pavio. Qual que é o último pavio do movimento? Este aqui, ó. Tá vendo? Os outros aqui não está tanto no fundo. Mas o último toque na mínima foi aqui. Então vocês puxariam uma linha aqui. E uma segunda linha vocês puxariam numa referência. Aonde é uma referência? Aonde estiver saindo mais velas da mesma cor. E aonde que eu identifico isso? Aqui, ó. Eu tenho essa referência, eu tenho essa referência e eu tenho essa referência. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de vela que saiu aqui. Aqui atrás, ó. Aqui já saiu 2 velas verdes. Aqui atrás já saiu uma vela gigantesca. Tá vendo, ó? Então, aqui já tem outro também, ó. Várias velas verdes da mesma cor, tá vendo, galera, ó? Entendeu? Então, ou seja, eu puxo uma linha horizontal aqui, ó. Usando essa região. Tá? Então, eu uso essa região de referência. Então, eu sei que a hora que o preço passar e tiver dentro dessa região aqui, ó, eu sei que aqui está numa zona de suporte. Ou seja, é momento de você ficar esperto, olhar o comportamento do cenário, olhar os possíveis rejeições que a vela vai mostrar, porque o gráfico sempre, antes de reverter e fazer qualquer coisa, ele sempre dá sinal, sempre vai deixar pavio, rejeição, corpo pequeno, doji, muita retração ou não, certo? Então, ele sempre vai mostrar a rejeição, e mostrar a rejeição, ele vai começar a mostrar a indicação de reversão. É onde vocês vai encaixar a melhor oportunidade no operacional e na literatura de suporte e resistência de vocês, tá? Então, deu para entender, galera? Só para vocês, quem tá chegando aí, galera, é o seguinte, eu não tô fazendo live, tá? As minhas lives acontecem de segunda, terça e quarta. Eu só tô fazendo um videozinho, aula pra galera do meu grupo. Vou estar subindo isso aqui lá no YouTube e vou estar soltando pra galera do meu grupo tá estudando, tá bom? Então é uma aula praticamente exclusiva para eles. E então, quem tá chegando aí também, seja todo mundo bem-vindo. E, rapaziada, para não ficar muito longo, então, a aula para vocês, do começo ao fim, foi bem explicado. Usa isso, esse método para estar estudando, tá, galera? Quando vocês forem identificar, sempre procura uma região aonde tem várias velas da mesma cor, querendo sair, ó, igual aqui, ó. Tá vendo, ó? Fui para outro par. Tá vendo essa região aqui, ó, onde tem essas velas verdes aqui, ó? Aqui é uma referência para mim. Então, ou seja, ó, olha aqui onde que essa referência está dando para mim. Olha essa região aqui, galera. É uma região de defesa. Olha aqui o tanto de pavio. Olha o tanto de retração. A acumulação que tem aqui. Isso significa que o preço tentou passar dessa região e não conseguiu, galera. Tá? Por isso se comportou dessa forma. Então, ou seja, isso mostra que aqui tem força de compra. Aqui é uma zona de suporte, ó. Tá vendo? Aqui é uma zona de suporte. Então, eu tô usando a referência que eu falei para vocês, ó, da identificação de várias velas. Quanto mais forte for essa identificação, melhor, tá, galera? Ó, aqui atrás tem outro também, ó, duas velas verdes, tá vendo, ó?
Aqui já tem 3 velas verdes grandes. Aqui tem 2 velas verdes saindo, tá vendo? É uma referência. E olha o comportamento das velas quando atinge essa região. Olha aqui, ó. Retração, 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 retração. Esse é o comportamento do cenário, tá? Das velas quando ela encontra uma região que tem muita força de pressão compradora e vendedora, tá? Então aqui, ó, é uma região para mim operar uma reversão ou uma retração, dependendo da forma que o gráfico se movimentar, ok? Olha lá o jeito que se movimentou. Vou pegar uma operação aqui, ó, para fechar essa aulinha aqui. Top, ó. Olha lá, tá na nossa região, tá vendo, galera, ó? Tá na nossa região. Observa só. Agora eu tenho que identificar, tá vendo, ó? Pressão de compra aí, ó. Ela tá exatamente dentro da minha pressão compradora. Agora eu tenho que identificar o comportamento da vela, rejeição, tá? Vamos fazer literatura de comportamento. Tá vendo essa última vela aqui, galera, ó? Foi uma vela de exaustão. Tá vendo que ela foi a última vela do movimento maior que teve? A vela mais grande que teve aqui, ó. As outras foi vela comum. Tá vendo, ó? As outras foi tamanho comum. Essa aqui já esticou no final e terminou lá dentro de uma zona de suporte, onde tem força de compra. Isso significa que o preço pode ficar exausto, tá? Os vendedores estão cansados de descer quando acontece uma exaustão no final de movimento. Olha o preço reagindo. Se ele mostrar esse martelinho para mim, é compra. Olha lá, galera. Tá vendo, ó? Rejeitou a baixa. Olha esses pavio aqui, ó. Tá vendo esse pavio? Significa pressão, compradora querendo entrar no movimento. Então aconteceu aqui um padrão de força-fraqueza, que é um padrão de final de movimento. Vamos aguardar aí. Tem que respeitar aqui, tá, galera? Porque a análise tá certinha, dentro de uma pressão compradora, ok? Temos confluência, tá vendo? Toda vez que o preço atinge essa região, ele toque retrai ou toque reverte. Então vamos aguardar o preço pagar nossa operação. Isaías Paulo, boa tarde, irmão. Ó, tá vendo, galera? Como... E olha que é mercado ATC, tá, galera? Não é mercado... Se for mercado aberto, respeita, a probabilidade de respeitar é melhor ainda, ok? Como é o mercado ATC, tá vendo? Mercado ATC não tem essa, pode ser manipulado ou não, galera. Quando vocês fazem uma identificação correta, aonde tem confluência, aonde vocês encontram volume, aonde vocês encontram pressão de compra e venda, e usa tudo isso ao seu favor, espera o movimento exato, espera a rejeição. O gráfico, galera, ele sempre vai fazer e falar algo antes de querer reagir. Então, no caso aqui, ele já falou comigo, ó, chegou exausto. Ele já falou pra mim, ô Henrique, eu cansei de descer, irmão, foi meu último fôlego. Aí, a rejeição foi a confirmação, falando, Henrique, presta atenção aí, que eu tô querendo subir. Então, esperei o comportamento, esperei a reação, a rejeição, pronto, galera. É o básico bem feito, tá? Então a gente fez a compra aqui porque existe compradores fazendo força pra cima. Certo, galera? Você faz live todo dia? Não, as minhas lives acontecem de segunda, terça e quarta às 20h30 horas, tá? Às 20h30 horas. Nossas aulas são de segunda, terça e quarta. Quinta e sexta não, tá, irmão? Espero que vocês tenham tido alguma curiosidade e achou alguma coisa interessante. Mas olha lá, galera. Olha o comportamento do gráfico, ó. Tocou aqui na região, ó. Olha pra onde que foi, tá vendo? É isso aí. Galera, então eu vou indo nessa, tá? Não, lembrando, essa aula vai estar liberada lá no meu canal do YouTube. Então já segue lá, ativa o sininho lá pra vocês não perder essa aulinha aí. Beleza? Muito obrigado. Fui!